Oi, pessoal, boa noite. Olá. Oi, Glaze. Oi, Freitas. Vamos esperar o pessoal chegar, né, pra gente começar? Oi, Paulinho. Tudo bom? Boa noite, pessoal. Vocês estão acostumados em ver Jefferson aqui, né? Pronto. Hoje, ao invés de dele, sou eu. Ele me passou a bola hoje, tá? Oi, Aninha, Alana. É, Paulinho, sou eu, sim. Juliana Maris. Só um pouquinho que a gente começa, tá? O pai de Aninha chegou aqui na live também. Pessoal, vocês estão chegando aí, podem ir compartilhando a live com os amigos, né? Pra gente ter. A gente vai ter um bate-papo bem legal aqui. Minha mãe chegou. Oi, mãe. Já te chamo. A Aninha também já tá por aqui. Eu te chamo já, tá? Deixa eu só chegar mais alguém aqui pra gente começar. Compartilhem a live. Hoje a gente vai falar um pouquinho com a Aninha, né? Muita gente conhece ela aí. A gente vai conversar um pouquinho com ela hoje, tá? Oi, Laís, tudo bom? Boa noite a todos que estão chegando. Júlia, sejam bem-vindos. Então, pessoal, vamos começar, né? Então, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui hoje para dar continuidade às nossas lives, né? Como o Jefferson falou ontem, nós temos, nós fizemos as lives do aniversário do balé e aí, consequentemente, o resultado foi bacana e a gente resolveu fazer outras lives, né? Com relação à dança. E aí, ontem nós tivemos Maxwell e a Aline, foi falado sobre o intercâmbio deles na Suíça. E foi bem bacana, né? Muita gente participou, os meninos falaram um pouquinho de como foi lá, o que aconteceu, essas coisas. E hoje a gente vai falar com a Aninha, tá? Deixa eu dizer pra vocês, como também Jefferson falou, a gente não é profissional nisso, a gente tá aprendendo, né, a mexer nessas coisas. Então, me perdoem se não sair bacana, tá? Porque eu estou aqui super nervosa. Mas, enfim, vamos lá. Vou chamar aqui Ana Aparecida. Oi, Bia. Tudo bom? Oi, Aninha. Oi, Tudo bom? tá dando pra ver, escutar aí tudo? Dá. Tô te Ah, ouvindo bacana. Tá me ouvindo? pô, Tá? vamos lá.
Então, amiga, hoje somos nós. Jefferson passou a bola para mim hoje. Eu tô aqui morrendo de vergonha, mas vamos lá, né? Oh, E meu Deus. escuta só. Aninha, eu queria que tu começasse. Assim, a gente tem muita gente nova, né? A gente tá tendo bastante seguidor agora. E então eu queria que tu começasse falando. Muita gente já conhece você, mas eu queria que você começasse falando sobre a sua história, um pouquinho da sua história para esse pessoal que está chegando agora, que ainda não tem tanto contato, nem sabe quem é você. Também, os nossos alunos novos, eles também não conhecem, né? Então eu queria que você começasse a falando um pouquinho de você. Ai, meu Deus. Eu tenho quanto tempo, hein? Uma hora. Uma hora. É. Então, vamos lá. Primeiro, agradecer, né, essa oportunidade de estar voltando aqui. Não agora para falar como ex-aluna, né, mas como mãe de um livro que representa muito de mim, representa muito da minha vida. E principalmente para vocês, né? Para o balé da UEPB, que foi é ainda, né? Uma grande causa para mim. E, na verdade, hoje, minha profissão, de fato, né? Eu sou arquiteta, mas, assim, a minha vida toda, ela se construiu em cima da dança, né? Em cima do balé clássico. Então, minha primeira formação é em educação física pela UEPB, e tenho pós-graduação na área de educação física também. E a minha vida toda, como eu disse, foi pautada em torno da dança, né? Do balé clássico. E eu comecei fazendo jazz em São Paulo, eu nasci em São Paulo, fiz jazz, acho que com 5, 6 anos. E aí eu vim morar aqui na Paraíba, com 7 anos, 8 anos. E aí eu comecei a fazer balé lá no Teatro Municipal, no Severino Cabral. E aí comecei através de um projeto para crianças carentes, né, no Teatro Municipal. E aí foi quando eu realmente me encontrei, né, desde novinha na área da dança. E com acho que uns 12 anos, eu fui convidada para ensinar balé, né? Então, eu comecei a dar aulas, eu tinha 12 anos. E alguns anos só de prática mesmo da dança. Uhum. Então, assim, na época, hoje em dia eu não teria a coragem, né, que eu tive na época de começar a dar aula com 12 anos, né? Então era outra criança. É. Mas foi por essa experiência que eu comecei a construir uma metodologia. Tanto a minha metodologia, como a que eu queria e que sempre foi meu sonho de conseguir ajudar a outras jovens bailarinas a darem aula. Hoje em dia, o balé clássico, assim, ele é muito abrangente. A gente vê muitos projetos de extensão, projetos em academia particular, projetos em ONGs, tem o balé da UEPB, que é um balé de referência. Então, a dança, o balé clássico, ele se expandiu muito, né? Então, muita gente querendo que as filhas comecem a dançar, a fazer balé e tudo mais. E isso, eu fui crescendo em idade e crescendo em Uhum. experiência. E isso foi uma grande preocupação minha de poder e de querer também ajudar essas outras pessoas, né? E foi daí que também, claro, o curso de educação física, na verdade, eu nunca quis entrar no curso de educação física, porque eu sempre quis ser psicóloga, mas a professora Cláudia Saboy, ela sempre me dizia, vá para a educação física, porque é um curso que vai lhe dar apoio técnico e metodológico, né? E que vai te ajudar muito nessa condução das aulas e tudo mais. Uhum. E eu sempre gostei muito de dar aula para criança. E daí eu entrei, passei no vestibular, entrei no curso e tudo mais. Muito embora o curso de educação física, ele não remete, né? Ele não ensina e não tem aquela especificidade do ensino da dança, mas me ajudou muito no sentido de conhecer outras pessoas, né? E de outros professores
e que me apoiassem de verdade nessa parte metodológica. E aí eu uni o útil ao agradável, né? Tanto a Uhum. minha enquanto bailarina clássica, quanto o meu curso, né? Meu curso de graduação me ajudou a lapidar mais essa experiência. Então, foi mais ou menos por aí. Aninha, deixa eu te perguntar. A gente estava falando desse livro aqui, que eu também tenho. Aqui, sim, está aqui na minha mão, né? Eu estava vendo aqui e foi em 2012, né? Foi. Eu tava vendo aqui hoje já faz um tempo já. Eu sei que tem outras coisas aí guardadas, né? Quem sabe pode sair outro por aí algum dia, né, Aninha? Quem sabe também. Tem muita coisa aí guardada, eu sei que pode sair outro. E assim, nós tivemos muitas perguntas sobre esse livro, tá? Sobre a sua história. E a primeira que eu queria fazer é se esse livro foi a realização de um sonho. O Qual foi a história desse livro? Você, desde pequena, você tinha essa vontade? Não sei. Eu queria saber se foi a realização de um sonho. Valesca foi. Na verdade, assim, eu nunca fui essa pessoa de ler muito, e amo leitura e tudo mais. Eu tenho um exemplo, o grande exemplo de leitura mesmo da minha mãe, né? Então, foi através dela que eu comecei a ir nesse universo de livros e tudo mais. Mas é aquela coisa que tem um ditado, né? Você quer ter um filho, plantar uma árvore, escrever um livro, né? Uhum. Então eu já fiz dois, falta só o menino, mas o livro foi uma realização de verdade, inclusive eu escrevi um outro agora na área de arquitetura, e tem esses outros tantos que eu, sei lá, um dia, quem sabe, eu possa fazer uma edição 2, né, desse. Uhum. E foram realmente as minhas experiências mais recentes com a dança. Na verdade, eu tenho uma lembrança muito forte de quando eu estava dando aula. Isso foi assim, sempre esses insights, essas minhas ideias, elas geralmente acontecem num período de aperreio da vida. E Uhum. aí, o meu livro, ele foi a consequência desse aperreio. Eu estava dando aula no Motiva aqui, daqui da cidade, na época, e numa aula com crianças de 3 a 5 anos por aí, e aí faltou energia lá na escola. E aí eu, com uma turma de 10 15 meninas, eu disse, meu Deus do céu, e agora o que é que eu faço? E aí eu não tinha esse segundo plano de aula, né? Na Uhum. verdade, as minhas aulas, elas não eram tão planejadas como deveriam ser. E isso me incomodava muito, porque eu sempre gostei das coisas muito organizadas, muito planejadas e tudo mais. Eu sentia essa falta de ter isso nas minhas aulas. E aí faltou energia, e eu disse, pronto, agora o que eu tenho que fazer? Então, fazer alguma coisa com essa menina. E aí não tinha computador, não tinha som, não tinha nada. E aí eu encontrei uns pedacinhos de madeira na, na sala e eu comecei a brincar de escravos de Jó. E aí eu pegando com o objetivo de melhorar o ritmo e a musicalização das meninas. E foi uma aula, assim, fantástica, tanto para mim, mas assim, quanto para elas. Elas amaram e assim, a aula fluiu como nenhuma outra. Uhum. E aí, isso me despertou uma vontade tão grande, assim, de construir esses segundos planos, né? Vamos supor assim. E aí, quando eu saí do Motiva, eu estava indo para o carro e eu pensando, meu Deus, eu preciso construir alguma coisa que ajude outras pessoas, né? E para me ajudar também a me Uhum. organizar mais nesse sentido. E aí, na época, eu estava concluindo o curso de Educação Física e o meu TCC, no meu trabalho de conclusão, era sobre outra coisa totalmente diferente. Era sobre a dança, o masculino na dança, né? No balé Uhum. clássico. Então, eu ia abordar esse tema até com os meninos de Paracuru, da Escola de Dança de Paracuru. Então, já estava tudo muito certo. A professora Cláudia ia me orientar e tudo mais. E aí, depois desse dia, e assim, já estava muito, muito, muito certo.
né? Que o meu TCC ia ser isso. Aí, nesse dia, eu disse, eu preciso fazer alguma coisa e eu acho que tem que ser agora. E aí, eu desisti do TCC e foi um baque muito grande para a professora Cláudia, eu lembro, porque Imagino. ela ficou bem triste, porque assim, ia ser um trabalho muito recente na universidade e para o curso também, né? E aí foi um baque para a coordenação do meu curso, porque eu disse, eu não quero mais, eu vou desistir, e eu quero ir para outra cadeira que me ajude em metodologia. E aí foi quando Deus, isso infinita misericórdia, colocou a professora Lívia Brasileiro na minha vida, que é então prefaciadora do meu livro. E Lívia, ela assim, ela é um ser humano massa, assim, inteligente e sábia demais em tudo que ela faz. E aí ela me aceitou. Eu lembro demais que ela disse assim: eu quero que você dance. E eu nunca tinha sido aluna dela. Ela tinha voltado do doutorado dela na época para a universidade, para a UEPB, que ela estava afastada. E ela não me conhecia enquanto aluna, enquanto pessoa, não sabia que eu estudava, fazia nada. E aí ela disse assim: dance, faça uma apresentação de balé para a turma da tarde, de educação física. E aí eu disse, meu Deus do céu, eu já gorda, sem forma, assim, para dançar, né? É, Balé. parece. Não, mas eu tava muito sem forma, tudo, e sem aula. Aí eu disse, vamos com Deus, né? E aí eu me vesti da morte do cisne, que era a única roupa que entrava em mim. E eu disse, meu Deus do céu, se ela conhecer de técnica mesmo, ela não vai me aceitar de jeito nenhum. Mas eu fui. Fui, dancei e, e, e ela, né, eu acho que ela gostou muito e tudo. Ela disse, eu lhe aceito a orientar. E aí eu falei sobre isso, né? Dessa minha vontade de querer transformar um material para poder seguir com essa metodologia e tudo mais. E ela achou ótimo. Então, ela foi uma pessoa, assim, que me ajudou demais a realizar esse sonho. Inclusive, acho que ela deve estar na live. Ela apareceu ali. Professora Lívia, um beijo, assim, hoje o que eu sou de disciplina, de organização, de metodologia, eu agradeço a essa pessoa foi e vai ser sempre, assim, um exemplo para mim. E aí, eu paguei uma disciplina com ela, ela só dava aula a mim, né? Então, foi um tiro no ar, assim, que ela não sabia para onde ia e decidiu me orientar. E aí a construção desse trabalho, esse meu livro é fruto desse meu trabalho de conclusão, né, do meu TCC. Uhum. E aí foi uma experiência massa, porque eu tive que compilar muita coisa que não existia na época, né? Então, para justificar esse meu trabalho, eu fiz uma pesquisa nos sites e tudo mais, nas livrarias, e era em torno de 800 trabalhos, aí existia um sobre balé para criança. Então, eu disse, não, então eu preciso fazer alguma coisa para seguir esse trabalho. E a professora Lívia, assim, me ajudou muito, me deu muitas dicas. Então, eu peguei a construção desse livro, foi exatamente isso, né? O trabalho né, o término do meu trabalho de conclusão e essa minha experiência enquanto bailarina e a minha experiência enquanto professora, né? Assim, aprendendo, errando, né? Porque Uhum. naquela época, e acho que em tudo na vida, né? A gente aprende errando mesmo, assim. E aí foi quando o TCC foi super bacana e deu tudo certo. E o volume, na época, eu lembro mais, deu 130 páginas. E um TCC, na época, na universidade, com 130 páginas, era, meu Deus, aí todo mundo falava, você escreveu um livro. E aí aquilo ficou na minha cabeça. Eu disse, não, Uhum. eu vou tentar escrever de verdade. E aí começou minha labuta, de verdade. Eu me formei e teve aquela minha depressão pós-formada, que eu disse, pronto, e agora o que eu vou fazer da minha vida? E aí eu disse, saí na internet, pesquisando, e eu era muito de comprar livro, de ler, de tudo mais. Esse hábito eu tive depois que eu entrei na universidade, de pesquisa e tudo. E aí eu encontrei a biblioteca daqui da universidade, da UEPB, enviei o trabalho, foi reprovado, Uhum. mas não desisti. E aí eu disse, não, eu vou tentar até conseguir, de alguma forma, publicar esse trabalho. E aí foi quando eu sempre
tive contato, sempre comprava alguns livros da editora Fontoura, que é a editora do livro, Uhum. e mandei um e-mail e disse, olha, eu tenho um trabalho e quero publicar, se vocês perguntei se tinha interesse. E aí a editora me respondeu e disse que tinha, mas que era um processo muito demorado, né, para a escrita, para a editoração do livro, e a publicação e tudo mais. E aí ele disse que eu teria que ter paciência, porque esse material seria lido pela editora e eles iriam para 5 bancas no Brasil para ver se seria aprovado. E aí eu imaginei, meu Deus do céu, na UEPB não foi, então não vai ser, né? Em casa não Mas foi, né? aí, mas aí Deus foi tão bom, porque o livro foi publicado nacionalmente, não só aqui na cidade, né? Uhum. Então foi uma felicidade assim maior ainda, porque é de uma editora de Jundiaí, da cidade de São Paulo, e foi avaliado e revisto por mais de 5 bancas em vários estados do Brasil. Então, isso foi uma vitória muito grande, né, para mim, no sentido de realização de sonho mesmo. E pronto, eu acho que do envio do livro, né, do material, para a publicação, acho que levou em torno de 1 ano e meio, né, então é um processo bem demorado. E ele já está encaminhando para a segunda edição, e aí eu fico bem feliz, embora que isso tenha sido em 2012, né? Então, eu sempre falo que esse livro é uma introdução ao que é o ensino de dança para criança, né? Uhum. Porque desde 2012 até 2013, eu acho que eu fiquei na UEPB até 2013, se eu não me engano. E depois, quando eu saí, que fui ser professora universitária, aí eu deixei essa parte do ensino, né, efetivo para a criança, e fui trabalhar mais no curso superior, mas assim, eu sempre levando essa parte de metodologia e psicomotricidade e tudo mais para as minhas aulas. E aí foi quando eu me afastei e depois eu retomei, né, fui coordenadora de uma escola da Aquarela aqui de Campina, Uhum. e aí foi que, de fato, eu consegui construir durante 5 anos vários planos de aula de verdade a partir desse meu livro introdutório. Então, é assim, eu tenho muito conteúdo, você é prova disso, né? Porque Uhum. eu não dava aula para as crianças, mas assim, as professoras que trabalhavam comigo, eu sempre trabalhava com plano de aula, com cronograma, com é, é, plano anual, plano semestral. A gente tinha um projeto pedagógico para os festivais de final de ano e Sim. tudo mais. Uhum. Então, isso é muito essa minha ideia de um outro livro. Mas aí tem arquitetura, né? E aí eu disse, não, eu tenho que, ou fico numa coisa, ou fico em outra, porque senão eu não consigo fazer tudo de uma vez. E foi quando eu já tinha enviado a proposta para a editora de fazer um segundo livro, né? Já tinha sido aprovado, inclusive, isso eu acho que eu não disse a ninguém, estou falando assim, bem para todo mundo escutar. E aí foi aprovado, mas aí eu entrei em arquitetura e deixei esse meu outro plano, né, de lado. Mas quem sabe, Micaele perguntou aí, né, É, se eu tenho. você Cadê? pensa em publicar mais livros na área, né? Você pensa em publicar, mas pronto. Eu tento sim, né? Eu queria sim, mas agora eu sou apaixonada por urbanismo também, e aí eu queria me dedicar mais a essa área, né? De escrita para a cidade, para urbano e tudo. Mas assim, quem foi bailarina nunca deixa de ser, né? É. E é um legado que eu sou muito feliz, né? De tantas noites acordada, né? Tantas noites produzindo esse material e que até hoje, de vez em quando, assim, eu recebo algum e-mail. Já recebi de professoras do Rio de Janeiro que queriam fez a pesquisa em cima desse meu trabalho e queria produzir esse material lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro, no curso de Educação Física e no curso de Dança também. Então, não é que eu deixei de ser bailarina, né? Eu acho que eu sou arquiteta, mas assim,
dentro de mim tem essa coisa da dança, da organização e tudo mais. Então, isso me ajudou muito, muito, muito mesmo. Aninha, Até pelo meu corpo de dança, exatamente. escuta só. Aí, no caso, o que foi que te motivou a escrever o livro? Foi para ajudar outras pessoas que estão começando? O que foi? Como você Foi. teve. Por que você fez isso? Uhum. Assim, essa ideia de Primeiro, que foi para isso. primeiro, as minhas dúvidas, né? E essa minha inquietação e o que me incomodava muito do fato de eu poder organizar as minhas aulas, né? E segundo, que eu vi que é, é, o balé estava crescendo muito e eu me preocupava com o balé que estava sendo passado, sabe, para as crianças. E aí, às vezes, vários vídeos que eu assisti no YouTube, assim, umas aulas que as professoras colocavam de adulto para criança, sabe? Assim, nada a ver. Então, esquecia o desenvolvimento físico, o emocional da criança, né? Não tinha uma estratégia metodológica, de fato, para elas. Então, faziam exercícios que o corpo da criança não suportava, né? E aí isso me preocupava porque isso é um exercício mal elaborado, um exercício mal ensinado, né? Ela pode ter sérios riscos assim a longo prazo. Então, foi isso que eu me preocupei muito, né? E é como eu estou dizendo, eu preocupava com as minhas aulas, mas ao mesmo tempo eu me preocupava com o que as outras pessoas estavam ministrando. E aí eu sempre dizia assim, meu Deus do céu, eu comecei com 12 anos a dar aula, e o que eu sabia era a minha dança de balé clássico, né? E mesmo que eu tomasse todos os cuidados, porque a professora Cláudia sempre me orientou, né? Sempre me orientou em muita coisa dessa parte técnica, né? Da dança. Mas, assim, era uma preocupação minha de não fazer errado, né? Não, e eu também me preocupava nas apresentações das meninas dançarem e quem entendesse na plateia dizendo, menina, que professora, né? Por que essa menina fez esse negócio que tá errado? Então, foi esse principal objetivo, né? O primeiro foi me reorganizar metodologicamente, e segundo, ensinar essas jovens professoras que não tinham curso de educação física, né, que não tinha toda essa bagagem metodológica, mas que com a leitura do meu livro elas pudessem, pelo menos assim, não o conteúdo todo, né, não o saber completo, mas assim se reorganizar em relação ao método de ensino. Você falou que começou com 12 anos, né, a dar aula. Aí, o que é que você acha dessas meninas começando cedo a dar aula? Valesca, Você tinha uma orientação de Cláudia, então isso já ajudava bastante, né? A gente sabe que Cláudia, ela não, ela não deixava a gente dar aula livre do jeito que a gente, não, a gente tinha que seguir o que ela passava para a gente. Então a gente tinha uma orientação boa a respeito disso, né? uhum, Mas assim, hoje, às vezes a gente vê meninas muito novinhas e também com pouco tempo de dança, bem pouco tempo de dança, já passando, né? Já sendo bailarina. Fala aí um uhum. pouquinho o que tu acha disso. Valesca, é complicado, sabe? Ao mesmo tempo que essa difusão generalizada da dança, e tudo isso é bom, porque eu acho que a dança ela deve fazer parte da vida e da construção da vida da criança mesmo, né? Mas assim, o que me preocupa é justamente isso, é a falta de orientação. Inclusive, Micaele lembrou aí do curso que eu dei na época que eu lancei o livro para professores de balé para criança, que eram alunos da universidade. Isso. Então, era essa a minha estratégia, não somente de escrever o livro, mas assim, de fazer esses cursos para que a gente discutisse, para que a gente, para essas meninas jovens, né, trazerem suas dificuldades, os seus problemas, as suas angústias, para a gente debater isso no curso. Isso acho que foram dois cursos que eu dei na época, e eu acho que surtiu algum efeito. Mas, assim, como você disse, é muito preocupante essa forma de se lidar com o corpo, né? E principalmente com criança.
eu acho muito precoce, né? Eu comecei jovem com orientação, mas mesmo assim eu achei que foi jovem demais, Uhum. né? Então, quando você tem uma preparação, quando você tem como você tem como é que se diz, um sistema, né, de seguir, eu preciso entender isso, eu preciso entender isso para poder ensinar isso aqui, né? Então, eu tinha técnica, mas eu tinha a técnica do balé para a minha idade, né? Eu Uhum. não conhecia o corpo, o desenvolvimento da criança, eu não entendia os exercícios que poderiam ser mais benéficos para a criança na época, né? Então, isso é que me preocupa muito, né? Então, é até assim, para quem está na área, para quem quiser seguir essa carreira de ensino, de ensinar a ensinar balé, né? Eu acho que é uma área muito rica e que precisa de verdade, né? Hoje em dia, porque tem muita gente nova, sem preparação, e isso é perigoso sim, né? Porque não é que, tipo, a gente ensine um plié errado hoje e que daqui a 2 semanas a menina vai estar deformada, né? Isso é um processo a longo prazo, né? De anos. Então, eu continuo me preocupando em relação a isso e às vezes eu vejo fotos, né? Imagens, vídeos pelo Instagram e tudo de pequenos festivais e tudo que a gente vê que a gente tem uma experiência maior, a gente se assombra, né? Com a metodologia errada, assim errada e sem princípios de fisiologia, de anatomia, é uma gama de coisas para você ensinar, né? Igual quando a gente está na universidade. A E gente ainda precisa também, ter um Aninha, foco. e ainda também entra o fato de as meninas, algumas serem muito novinhas e estarem despreparadas, e crianças muito novinhas também, né? A gente às vezes vê na internet muito bebezinho assim, pelo menos eu acho muito bebê, que muita criança Inclusive, pequenininha mesmo, bebê ainda, que já tá querendo dançar, mas assim, acho que ainda não é o tempo, né? Ainda precisaria segurar um pouquinho exatamente. mais. Inclusive, Valesca, podem até me crucificar aí, mas assim, enfim, é o que eu vou dizer, o que eu penso. Se eu tivesse uma filha hoje, eu não colocaria ela assim, com menos de 6 anos no balé. Não colocaria. Por várias coisas, né? Primeiro, para ela se acostumar ao corpo dela, inicialmente, né? Para depois ela ir para uma aula específica. Até porque hoje eu conhecendo, eu também tenho medo de quem iria Ai. ministrar as aulas, né? Porque tem todo esse problema. Mas era uma preocupação minha também, na época de escrever, e de tentar abranger essa pessoa, porque não adianta eu dizer assim, não, eu não acho correto menina com 2 anos, 2 anos não, né? Tem menina com 1 ano, assim, Um ano e na meio. fralda, indo para as aulas de balé e tudo. É um mercado vasto, que todo mundo quer, que todo mundo, né, acha que precisa, mas eu acho complicado, né? Mas assim, nem todo mundo pensa do jeito que eu penso. E aí, o que é que a gente tem que fazer? Tem muita gente procurando e tem muita gente querendo dar aula. Então, a gente precisa ajudar essas pessoas, essas professoras, a darem uma aula digna, né? Uma aula que seja realmente, que faça, dê um aporte, assim, para a construção da vida da criança, né? É, Então, eu acho e dando a dica, o seu livro é um bom exemplo para ajudar quem está começando, né? inclusive, eu não tenho mais, né? É, Roberta até me perguntou, professora eu Ana, até o procurei. teu livro, não sei o quê. Eu disse, olha, não, eu não tenho mais um livro aqui, como eu tenho o meu, mas assim, não tenho mais para vender. Mas assim, tem na editora mesmo, na editora Fontoura. Inclusive, eu procurei até essa semana Tava em e falta. Eu procurei também, mas estava em falta. ai, tá em falta, é? Tá, eu procurei. Meu Lembra cunhado que eu tinha tá. falado contigo sobre o livro Sim, aquela sim. semana? Aí eu fui Uhum. procurar na internet, tava em falta também. Na Então, própria editora, né? na própria É. editora já tava em falta também. Então, vamos mandar e-mail, né, pro povo e dizer, olha, faça mais. É. E aí, Aninha, a gente tá passando por esse tempo de pandemia, né? E a gente tá vendo muitas escolas que estão trabalhando com essa questão de aula online e tal. Eu queria que tu falasse um pouquinho do que tu acha. Se você vê
O que você acha a respeito disso? Assim, tem muita criança que não tem a internet, não tem como participar das aulas. Então, assim, às vezes a turma trabalha, um grupo de gente trabalha, outro não trabalha. O que é que você acha do balé clássico nesse tempo que a gente está vendo de pandemia? Como é que a gente pode prosseguir com essas aulas? Dar É, continuidade, né, nesse tempo. eu acho complicado, sabe? Primeiro que a minha opinião vai ser de uma pessoa que não está nessa área diretamente, né? Então, é uma Uhum. opinião alheia à experiência de tantas professoras que está passando por isso hoje, né? Eu acho complicado essa questão do ensino virtual, porque no balé mesmo a gente, é, é, você tem muita experiência também, sabe que o tato é muito importante para o ensino, né? O olho a olho, a conversa e tudo. Então a gente está passando por uma fase muito difícil em todos os sentidos, né? Inclusive essa questão de casa mesmo, porque tem umas que não têm acesso à internet, né? E outras podem até ter, mas assim, não tem um local apropriado, não tem um piso apropriado para dança. Então, quando a criança vai para o balé, deixa em casa a mãe, o pai, o irmão, o cachorro, o gato, o papagaio, né? Então, é Uhum. toda uma outra estrutura que a dança precisa. Mas assim, eu também me preocupo em dizer assim, não, eu acho totalmente errado, mas assim, eu acho que é até um escape, né, para essas crianças terem esse contato, mesmo que seja virtualmente. E a minha opinião é, eu não acho, eu não concordo com essa prática, que essa prática se regularize, né? Eu Uhum. acho que essa fase é difícil, eu acho que as professoras têm que se reinventar no sentido de fazer pedir, né, os exercícios, orientar os exercícios para as crianças, tem que se reinventar nessa metodologia, na comunicação, entender que nem todas vão estar prestando atenção e nem todas, né? Entender que os exercícios não podem ser iguais aos das aulas presenciais. Vai ter uma baixa na técnica, vai, claro, né? Mas eu acho que é um momento que todo mundo deve se compreender, né, nessa fase e tudo. Eu não acho, inclusive já vi várias escolas querendo continuar esse método né, de virtual. Eu Uhum. não concordo. Eu acho que o professor, a função do professor, ela é do olhar, do sensibilizar, dar o boa tarde, dar o abraço, né? Eu lembro demais, várias vezes que eu chegava, até no motivo mesmo. Eu chegava morta de cansada, super triste com a vida, com tudo. E a Marina, bichinho, acho que tu lembra de Marina. Lembra, E ela lembra. chegava com a bolacha recheada, toda babada, e dizia assim: Tia Aninha, um presente para você. Então, assim, isso a internet nenhuma vai dar, né? Assim, ela não, eu acho que isso não. E a própria coisa do encaixe, levanta a coluna, alonga o pescoço e pega na barriga, e o balé ele precisa muito do tato, né? Coisa que a internet não vai dar nunca. Mas assim, embora eu acho que nessa fase a gente precisa ter alguma estratégia, né? Isso é novo para todo mundo, novo Uhum. para inclusive hoje eu estou no mestrado e estou tendo aula virtual e é um saco. Tem hora que eu não aguento mais, né? O meu cansaço mental é muito maior do que quando eu ia para a universidade. Então, é complicado. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que tem essa necessidade, até assim, para você não se distanciar, né, dos seus alunos, das crianças e tudo mais. E assim, tem um ponto além também, né? Porque você vai estar dando aula para a criança, mas você precisa que um adulto esteja com ela, né? Sim. Tem que ter o pai, a mãe, então você tem que dar aula para esse povo também, né? Você tá lá, eu vejo que bota as bonequinhas, aí pede a bonequinha, pede não sei o quê, aquela coisa e tudo, mas sempre tem que ter um adulto do lado, você sempre tem que estar integrando essas pessoas que estão, né, com essa pessoa, então, com a criança, então é complicado. O Paulinho está dizendo aí, né? Essas aulas virtuais existem uma metodologia diferenciada, com certeza, né? Então,
Eu acho que é até assim, mais complicado as aulas de balé mesmo do que as aulas da educação mesmo, essa, né, Sim. português, matemática e tudo mais. Porque você está lidando com a concentração, você está lidando com a disciplina, você está lidando com o executar, né, o corpo da criança. Então, é bem complicado, sabe? Eu não estou passando, eu estou falando assim, a minha opinião, a parte, a experiência, ao dia a dia do que essas professoras estão vivendo, né? Mas eu acho isso, eu concordo com esse contato, né? Pensando em cuidar dessa parte da metodologia, cuidar do contato da comunicação com a criança, né? Perceber que nem todas vão ter esse acesso, isso é importante, né? Que o acesso virtual não é para todo mundo. Entender que o seu planejamento, a sua carga horária não é igual, então você tem que estar refinando, você tem que estar estudando, você tem que estar propondo, e nessa proposição, depois que você vê o que as crianças estão fazendo, se é bom, se não é, refazer para outra aula, sabe? Então eu acho isso, eu acho que o trabalho é redobrado, mas que é necessário para não parar, porque a gente já está aqui em 3 meses, né, nesse moído, né, de não se encontrar, moído que eu estou dizendo assim, né, no Hum. linguajar paraibano, né, mas que isso depois vai voltar e que vai passar, né, e que o balé nunca pode ser virtual. Eu não concordo com isso, se fixar, sabe, eu não acho que seja Micaele, certo. Micaele falou aí que infelizmente os adultos não ficam perto. E realmente a gente vê que não ficam mesmo. Assim, muita gente não tem paciência de estar lá com a criança. E aí acaba que a criança fica sozinha e tentando fazer do jeito dela, né? Como ela liga a luz, brinca com o cachorro, deita na cama. Realmente eu também acho bem complicado isso aí, sabe? Uhum. A Mas professora assim, está dizendo aqui, são hã? suportes diferentes entre o contato real e o virtual, exatamente. Inclusive, É, isso é difícil para os pais também, né? Eu tenho é, colegas mães que estão dizendo, Vanusa aí é uma delas que está na live, que ela disse, Ana, é complicado, é muito difícil, porque a gente precisa né, de dona de casa, a professora, a tudo, né? E aí é, a professora das coisas, das atividades do colégio e do balé também, né? Que tem que ter esse suporte do lado. é Inclusive, verdade. você tá longe, vê, quando a gente tinha as alunas mais danadinhas, não era, Valesca? A gente pegava na mão, menina, senta aqui, olha pra ti. Imagina as bichinhas na sala de aula, né? Sem um adulto do lado. E a É gente, menina, verdade. olha pra ti, e a menina lá olhando tudo, né? Então, são recursos que você precisa para chamar a atenção das meninas também, né? Então, Eu por acho que esse para ser momento é bacana, mas depois não, né? eu acho que não. Eu posso estar até errada, assim, de estar falando isso, né? Mas eu acho que não. Acho que, inclusive minhas aulas mesmo, eu quero voltar Que para a bom. sala de aula, eu quero ter esse contato com meus alunos, com o ensino, né? Tá. Aninha, deixa eu te perguntar também. A gente vê muito agora a procura crianças que têm alguma necessidade especial nas aulas de balé. E aí uma das perguntas que foi feita é quais os desafios que a gente pode enfrentar com essas crianças na aula de balé. Valesca, eu acho que a dança ela é mais que inclusiva, né? E eu acho que você precisa sim, né, dar esse espaço para todo tipo. Inclusive, o autismo a gente trabalhou, né? Acho que Uhum. foi da sua época, né? A gente Sim. trabalhou com uma criança autista e a gente percorreu uma trajetória tão massa e tão bonita que a mãe chegou no final do ano e morrendo de chorar e Eugênia, até o nome dela assim, foi uma criança muito especial para mim. E a mãe chegou e super agradeceu porque ela estava conseguindo se concentrar mais na escola, nas atividades da escola, depois que ela começou. Ela iniciou o balé. E na época eu tive que me sentar e refazer, me reprogramar no sentido de metodologia para essa criança, né? Em relação ao autismo, né? Mas assim, a gente vê que tem cadeirantes, a gente vê que tem toda, né, Inclusive, todo isso. Paulinho tem uma aluna, acho que ele pode até falar aí, Paulinho tem uma aluna que ela é cadeirante.
E ela Uhum. vai para as aulas e ele faz tudo assim com ela mesmo. Ó, ela até colocou aí. E ele tem uma aluna, assim, de vez em quando ele mostra os vídeos, ela faz da maneira que ela pode, mas ela faz tudo que ele pede, sabe? Da maneira dela, mas ela faz. E assim, Valesca, eu tenho essa questão da técnica, de fazer tudo muito bem feito, tudo muito perfeito, tudo mais. Mas assim, eu vejo a dança como felicidade, sabe? Como realização. E para essas pessoas que têm, todo mundo tem um tipo de dificuldade, né? Eu Uhum. tenho muitas dificuldades, sou muito limitada em muitas coisas. Então, por que não abrir espaço para essas crianças, né? Mas a gente precisa, enquanto professor, né, enquanto mediador do conhecimento, a gente precisa estudar sobre isso, né? A gente precisa entender quais são as dificuldades dos alunos, se é uma cadeirante, se é um autista, né? Então, é, é, quando eu digo pode ser homem e mulher, né, independente do gênero. E aí a gente precisa entender quais são as necessidades dessas crianças. É um desafio constante, diário, né? Mas assim, para quem ensina, o estudo ele tem que estar todos os dias, né? Porque você tem que conhecer a realidade, você tem que conhecer o que realmente as crianças precisam, né? Então, né, toda essa minha trajetória, eu tive dois exemplos, né? Tanto esse de Maria Eugênia, como uma no Motiva, se eu não me engano, que ela tinha paralisia e foi bem difícil para mim, mas foi muito gratificante, né? Então, em toda essa minha trajetória, esse percurso de trabalhar com autismo e assim, foi um amor que até hoje eu tenho por ela. E eu sei que o balé na época ajudou muito ela de alguma forma. E inclusive a mãe chegou para mim e disse assim: Ana, ela consegue sentar lindamente. Olha mesmo, né? Coisa que geralmente, né, o sentar para uma criança é comum e muito fácil, né? E a mãe chegou para mim e ela tinha o que na época? 9 anos. E aí, Maria Eugênia senta e ela colocava o joelhinho, colocava o outro, aí se sentava, colocava a mãozinha do lado e abria um sorriso, né? Então, com muita paciência, com muita leitura. Na época, eu junto com as professoras, na época era Roberta, se eu não me engano, eu sentava com ela nas reuniões, a gente estudava o que era autismo, estudava as necessidades, né? Então, isso, Paulinho, sem exigir demais delas, né? Mas, assim, para que elas absorvam o máximo que elas possam e que elas introduzam o máximo que elas possam da arte que está sendo ensinada, né? Do balé clássico, da dança, no caso. Então, eu acho que é um desafio, mas, assim, precisa também que o professor, ele se recicla, ele se renove, sabe? Tem que estar estudando, tem que estar... É tudo isso. Não, o que eu quero dizer, na verdade, é isso. Não só a técnica de ser bailarino funciona para dar aula, sabe? Toda Uhum. a minha experiência, a técnica puramente do balé influenciou sim, né? Mas assim, a metodologia e o meu estudo de como lidar com criança foi mais importante do que a técnica propriamente dita, sabe? E Uhum. é por isso que muita gente não tem essa metodologia de dar aula, né? Porque só aprendeu o técnico, o grito, a ponta esticada, o andeó, a coluna reta, independente. Não tem que ser magro, tem que ser de quê e tudo mais. E para a criança não é assim, né? Você tem que ter o básico, você tem que ter o essencial, mas o mais importante é como passar para essas crianças, né? E qual É criança verdade. vai receber isso? É por isso que também a gente vê a importância de ter um planejamento para isso, né? Assim, não, você não ir para a aula com a cara e com a coragem e vamos dar aula e vai dar tudo certo, né? Se você não tiver um planejamento, não vai, porque alguma coisa pode acontecer e você ficar lá perdida, né? Então, fala aí para esse povo novo a importância de um planejamento bem feito numa aula. Como é, Valesca? A importância de um planejamento numa aula. Sim. Primeiro, questão de objetivo, né? Você tem que ter um objetivo. Você não pode chegar na aula e era essa a minha
meu medo, né? Assim, de o que é que eu vou fazer, o que é que eu preciso o que é que as crianças precisam para que no final do ano a gente apresente alguma coisa legal, né? Porque geralmente eu também queria desmistificar muito essa coisa de só se preparar para o festival, só se preparar para o festival. Mas querendo ou não, é um processo que vai chegar no festival. E os pais, né, querem muito essa coisa do final do ano, da fantasia e de tudo mais. E esse planejamento é muito importante, sabe? Você planejar o que você vai querer durante o ano, você planejar é uma avaliação mesmo que a gente precisa, que os professores precisam ver como é que a criança começa no início do ano, como é que ela termina, né? O que é que ela está sentindo necessidade de fazer. Você planeja uma coisa, mas será que isso está sendo bom para a criança? Será que a sua aula está sendo condizente com o que o balé mesmo exige, né? Com o que a arte exige? Então, para isso tudo, para você responder todas essas perguntas, você precisa ter objetivo, né? Então, quando você não tem objetivo, quando você não tem meta, isso é para tudo na vida, né? É. Quando você não tem meta, você não chega a lugar nenhum, né? Então, por isso que no primeiro bimestre, inclusive, eu separava muito com os bimestres da escola, né? O primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre, quarto bimestre, e as entregas das avaliações da escola, o balé também estava junto. Porque eu gostava muito de dizer aos pais o que é o filho dele, a filha dele estava aprendendo, o que ela estava buscando, como ela evoluiu, quais os pontos fracos dela. Então, é uma atenção que o professor deve ter com cada pessoa, né? Cada pessoa tem suas dificuldades, tem os seus talentos, né? Quando a gente olha, tem uma menina, que ponta linda, como ela é bela e tudo mais. Então, para isso, para a gente entender, para a gente visualizar e para a gente conseguir assim amparar e construir aí o desenvolvimento delas, a gente precisa se organizar e se planejar, né? Então, essa historinha de, vou chegar lá, vou dar aula de balé, hoje eu vou fazer, acho que um alongamento no centro e aí eu faço uns saltinhos no final. Não funciona, né? O Não. professor de balé, hoje em dia, tem que sentar, tem que planejar, tem que escrever. A hora que eu começo, o tanto de tempo para determinados exercícios. Não que você tem que seguir risca, né? Mas assim, você precisa ter um norte. Aconteceu algum imprevisto? Acontece sempre, né? Você tem que pensar nesses outros milhares de planos, mas assim, você tem que ter um suporte para isso. Inclusive, esse outro livro, né, foi justamente isso. São 5 anos que eu vim construindo esse plano de aula, era quinzenal, se eu não me engano, e aí, a cada 15 dias, a gente colocava uma nova aula e tudo mais. E a gente ia testando, né? Ia testando e tudo mais. E como o Paulinho está dizendo, é importante, ninguém enrola criança. Não. Mas, assim, não é enrola Não mesmo muito. Tá? Pensa num grupo, assim, você pode até enrolar na universidade, né? Mas assim, para a criança, ela sabe e ela diz na sua cara. Que coisa chata, não gosto de fazer digo. isso, não gosto, né? De parte a Então, parte. então por isso que a gente precisa sim se planejar, né? Igual essa coisa E era essa a minha vontade de construir esse plano, esse material que pudesse, né, dar subsídio para esses professores. Agora sim, não como esse, né? Além desse livro, mas de temas mais amplos, mais assim, de aulas, mais, sabe, de plano de aula mesmo. Eu acho que está precisando, sabe? Aninha, a gente tá quase acabando. Temos 6 minutinhos já. Ai, meu Deixa eu te fazer só uma pergunta para a gente terminar. A questão das pontas. A gente vê hoje muita criança nova, né, despreparada, usando sapatilha de ponta. E aí, o que é que tu me diz sobre isso? Inclusive, eu vou ser também crucificada aqui, mas assim, eu fui muito desamparada nas escolas que eu dei aula, no sentido de ser forçada a colocar as meninas para dançarem nas pontas, né? E aí, quando eu chutei o pau da barraca, né? Aí, pronto, eu não quero mais, não. Obrigada, tudo bem, tchau, né? Porque, assim, é muito difícil fazer com que os pais entendam também, né? E isso também faz parte da função do professor, né? Não é educar só as crianças.
é conversar com os pais delas, né? Porque a criança, ela tem esse sonho da ponte, de dançar na ponte e tudo mais, mas assim, quem atormenta mesmo nessa coisa são os pais, né? É E verdade. aí a escola, né, a direção, a coordenação precisa entender que tem um tempo para tudo, né? E que a gente deve sim respeitar essa maturidade da criança. Inclusive, eu fiz acho que umas 2 ou 3 vezes no Motiva, quando eu dava aula, e isso foi muito esclarecedor. Eu acho que minha paz reinou um pouquinho, porque aí eu mostrei aos pais como era o crescimento da criança, por que é que ela não precisava de, né? Por que é que ela não podia calçar essas pontas tão logo. E aí os pais saíram entendendo, né? A gente também tem precisa entender que eles não sabem, a gente está lidando com leigos. E aí esse contato com a família também é importante. Você explicar o que está acontecendo, o que você está trabalhando e por que que não podem calçar pontas no início. Inclusive eu falo no livro isso, né? Que É, tem é bem uma complicado idade. mesmo, assim, a gente lá na UEPB mesmo, de vez em quando, vem alguns pais perguntar essa questão, né? Porque a criança ainda não usou a sapatilha de ponta. E aí a gente tem que explicar justamente essa questão, porque para quem não entende, acho que qualquer momento tá pronto. E também as crianças, né? Às vezes eu vejo que uma criança da turma, ela tá preparada para usar, mas outra não, né? Então é bem complicado você explicar para uma criança, você pode, você não pode, né? Mas tem que tentar contornar isso para que as coisas fluam, né? Para que dê certo. Mas é bem difícil, realmente é bem Pois difícil. é. E aí, Valesca, a importância do se planejar, né? A importância do ter metas, de ter objetivos e tudo, e de dar esse trabalho mais efetivo, né? Mais de compromisso, com entender o corpo da criança, o que é que ela precisa, e cada um é de um jeito, cada um responde de uma forma, né? Então, na época da gente mesmo, uma tinha uma perna lá em cima, a outra tinha o braço caído. Eu tinha muito problema com o braço, né? Meus braços eram tudo caídos. Cláudia só fazia quebrar meus braços. Mas, assim, cada uma tem uma resposta, né? Cada um. E a gente que é professor, é esse o nosso desafio. É dar respostas a essas diferenças, a essas, sabe, essas perguntas da sala de aula. Então, É, né? Aninha, a gente precisava de mais tempo, né? Passou tão é, rápido. Eu tinha falado para Jefferson. Jefferson, eu não vou conseguir. Rapidinho eu vou encerrar a live, ó. Já tá faltando 3 minutos e a gente ainda ainda tem muita coisa para perguntar. Mas assim, eu agradeço demais a você por ter aceitado o nosso convite, né? A gente tá aqui, ó, mostrando o livro, tá? Se vocês quiserem, podem procurar lá na editora Fontoura, né, Aninha? Que aí é. a gente. Ou então manda e-mail para eles pedindo para ter mais e tudo, né? E é isso. A gente agradece de coração a você. Você sabe que você saiu do balé da UEPB, mas a gente tá assim, né? Sempre a gente precisa de você. Você tá sempre disposta a nos ajudar. E eu agradeço demais por você estar aqui conosco. Ah, tô sim. E quando quiserem, eu tô super à disposição. Mesmo sendo urbanista, mesmo sendo arquiteta, mas eu nunca vou deixar de ser bailarina. Então, Então, podem me obrigada procurar mesmo, quando Marina. quiserem, viu? Cheiro. Um beijo. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau. Pessoal, a gente agradece a vocês também que estiveram conosco, tá? Nessa live. A gente agradece a vocês, agradece a todo o balé da UEPB, desde o pessoal da UEPB lá de cima, né? Reitor, pró-reitor, direção do centro artístico, professores, né? Então, obrigada a todos. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. E semana que vem nós temos mais, tá? Semana que vem nós temos outras lives aqui. E aí, durante a semana, vocês vão ficar sabendo das outras lives, da programação das outras lives. Ok? Então, tchau. Obrigada. Tchau.